Agora, então, nós vamos fazer a criação, né? Isso é claro que é uma passagem do Gênesis, né? O tema, no fundo, é a criação do universo. O cenário é o período primordial, que é o Éden, na época coberta, pelos primeiros 11 capítulos do Gênesis. E a figura central, quem é? É Deus, o Criador do universo. Tá bom? Bom, eu vou falar, já que eu falei anteriormente, que eu disse que a Babilônia tinha tido alguma influência nos judeus, né? Até a questão do Deus mesmo, porque aquele era os dois. Agora para lembrar. A Babilônia tem dois, Raura Mazda e tem um outro, Raura Mazda e o outro. Um era o bom do bem, outro era do mal. E, mas no fundo eles entendem, muita gente entende que aquilo ali é um monoteísmo, mas no fundo tinha um Deus. Mas vamos ver como é que era a história babilônica da criação, né? A gente encontra umas impressões, assim, historicamente, né, que é um selo cilíndrico neo-sírio usado para criar marcas em argila úmida, mostra a batalha entre Marduk e Tiamat. Marduk era esse, que eu acho que era o... Bom, a história babilônica da criação é a seguinte: supostamente escrito durante o cativeiro dos israelitas na Babilônia, os Gênesis apresentam um contraste significativo com a história da criação dos babilônios, conhecida como Enuma Elish, que traduzido quer dizer quando no alto. O Deus do Gênesis tem atitude amorosa com os humanos e os encara como cuidadores de sua criação, ao passo que o Deus babilônico, que é Marduk, escraviza a humanidade. Hein? Olha a diferença de um Deus para o outro. Lá em Enuma Elish, é em essência uma explicação da supremacia de Marduk no panteão babilônico. Após uma disputa de poder entre os deuses, Marduk derrota seu rival Tiamat, abrindo seu corpo, fazendo com as duas metades a terra e os céus. Marduk destrói então outro rival e com seu sangue cria a humanidade, para que faça o trabalho executado até ali pelos deuses menores. Marduk também impõe ordem no universo, regulando a lua, as estrelas e controla o clima e o calendário. Bom, só para dar uma ideia para você da diferença, né, entre o Gênesis e esse Enuma Elish. Bom, as primeiras palavras de Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra, né, nos apresenta seu personagem central, que é Deus. Elas também revelam o alcance universal da narrativa bíblica dos céus à terra e mostram o tema abrangente a relação entre Deus e tudo mais. Com o tanto que é dito em tão poucas palavras, não é de surpreender que o início do Gênesis seja considerado uma das passagens mais eloquentes e, no entanto, difíceis da Bíblia. É provável que essas frases de abertura tenham sido escritas no século VI a.C., quando os israelitas estavam exilados na Babilônia, o estado mais poderoso da região. A história dava uma mensagem de esperança sobre os fins de Deus para seu povo e todo o mundo. Em contraste com a própria história de origem babilônica, o Gênesis atribui a existência do universo à boa vontade de um Deus. Ele servia para assegurar aos israelitas que, mesmo em solo estrangeiro, não estava além do alcance do cuidado divino, pois Deus havia criado todas as terras. Deus não estava à distância, mas intimamente envolvido na história do mundo. Então, nós vamos fazer assim alguns pontos para falar, né? Eu diria que vamos fazer com 3 pontos. O primeiro, o mundo em 7 dias, os ritmos da vida e as respostas modernas, né? Então, vamos lá devagar. Uma das coisas por ser esses 7 dias, né? Vocês assim têm que olhar aquele simbolismo do 7.
inclusive do calendário, Não, o calendário, sete, né, dos 7. No Gênesis, o mundo, vou falar sobre o simbolismo do 7. No Gênesis, o mundo é criado em 6 dias, seguido por um sétimo de descanso. Essa é a origem da visão do 7 como um número perfeito ou completo. Ao longo da Bíblia, o 7 e os seus múltiplos é usado para chamar a atenção do leitor a algo que está completo, no sentido que é tudo que Deus quer que seja. Por exemplo, na Bíblia hebraica, Deus tem 7 nomes diferentes. No Novo Testamento, Mateus, né, Jesus diz a seus discípulos para perdoar 70 vezes. 70 vezes 7, ainda fala assim. Com o sentido de completar e repetidamente isso. No livro do Apocalipse há uma série de 7. 7 letras, 7 candelabros, 7 julgamentos, 7 trombetas, o que representa a completude do plano de Deus. As 7 igrejas a que o apóstolo João se dirige no início do Apocalipse representam a Igreja Universal. Para nós, o 7 5, 6, 7, lembra? 5 é fogo, 6 é água e 7 é a terra. Então, mais ou menos nesse processo criativo, tem uma certa razão, no sentido que o 7 foi quando chegou e ajustou a terra, né? Bom, ritmos de vida. A história da criação tem sua própria beleza estrutural. Cada relato da atividade de Deus é pontuado com "e disse Deus", e houve noite e houve amanhã, e Deus viu que ficou bom. Isso ajuda a enfatizar 3 mensagens chaves da história da criação. A primeira delas é que Deus cria simplesmente falando. Ao longo de toda a Bíblia, a palavra de Deus é vista como poderosa e dinâmica, capaz de emitir bênçãos, julgamentos e perdão. Bênçãos, julgamentos e perdão. Se a palavra de Deus pode conjurar a existência de todo o universo, então pode trazer esperanças aos exilados na Babilônia, onde eles estavam, e dar conselhos sábios sobre a vida diária. A criação do mundo pela palavra de Deus dá sustentação ao convite repetido em toda a Bíblia, a ouvir a palavra do Senhor. A segunda mensagem é que, embora fale sobre a criação do mundo físico dos seres vivos, o Gênesis também se refere à criação de um ritmo de vida. Além de noite e dia, há um padrão semanal de 6 dias de trabalho e um descanso, e um ciclo sazonal marcado pela criação do sol, da lua e das estrelas. Ao longo do Velho Testamento, esses ritmos diários, semanal e anual, são identificados na prática religiosa judaica com oração diária, o descanso semanal no sabá e o ciclo anual de festa religiosa. Embora mais tarde tenha se tornado ortodoxia teológica, falar sobre criação de nada, do nada, a partir do nada, aqui no Gênesis, o ato da criação é entendido como dar ordem e sentido ao caos do profundo. A terceira mensagem da história é que a criação de Deus é boa e mesmo muito boa, ao contrário de muitas filosofias antigas que viam o mundo físico como um grande sorvedor do espírito humano. Os pensamentos judaico e cristão começam com a afirmação da bondade do mundo criado. Apesar da humanidade depois se afastar das intenções de Deus, a crença numa bondade inata da criação significa que o judaísmo e o cristianismo têm caráter terreno. Eles esperam que a vida espiritual tenha impacto no mundo físico, seja pelos ritmos do culto e da oração, seja por atos de entrega e amor que promovem a bondade original do mundo de Deus. O início do Gênesis é uma visão de toda a criação. Isso aparece na Bíblia, mais tarde nos Salmos, Cânticos ou Hinos,
que se deliciam com a beleza e a variedade do mundo criado, mostrando a criação como um indicador da existência e do caráter de Deus. É um conceito desenvolvido na teologia natural que usa a beleza e a complexidade do mundo como prova da existência de Deus. A teologia natural é às vezes explicada usando a analogia do relojoeiro, em que a habilidade que leva o relógio a existir é prova de que o relojoeiro existe. Entendeu? Então, se tem tudo aqui dessa maneira, então tem alguém que criou, fazendo uma analogia com o relojoeiro. Então, existe Deus. É um tipo de prova. Os que têm fé veem a complexidade, a ordem, o objetivo do mundo natural como indicação de que a Terra não é um acidente, mas projetada e feita por Deus. Bom, o último ponto, que é essa resposta moderna, né? Essa visão criacionista foi desafiada no século XIX, quando descobertas científicas levaram a novas teorias sobre as origens do universo. A Origem das Espécies, 1859, de Charles Darwin, propôs a teoria da evolução que contradizia de modo claro o relato do Gênesis da criação em 7 dias. Já começou a encrenca, né? Para algumas pessoas, a teoria da evolução é uma razão para rejeitar não só o relato do Gênesis sobre a criação, como toda a Bíblia. Entre os cristãos há um espectro de respostas à história da criação. Alguns acreditam que ela é totalmente verdadeira e uma razão para rejeitar teorias de evolução e evidências geológicas. Outras veem o relato da Bíblia de modo alegórico, em vez de literal. E um terceiro grupo busca combinar os dois, promovendo a ideia do design inteligente, que pôs em movimento o processo da evolução. O último parágrafo diz o seguinte: os estudos bíblicos atuais também consideram o relato da criação no contexto da época em que foi escrito, que foi no exílio dos israelitas lá na Babilônia, no século VI a.C., confrontado com a ameaça à sua identidade pelo rei Nabucodonosor II da Babilônia, o povo de Deus foi encorajado pela afirmação poética no Gênesis de que o mundo é resultado dos objetivos bons e criativos de Deus que ao fim triunfarão sobre o caos. Então eles entendem também como uma poesia. Sempre vocês vão lembrar que da poesia até chegar a uma dialética, né? O primeiro passo é dar uma explicação poética. Depois vai caindo naqueles do mito, aquelas coisas todas, até chegar à ciência do ponto de vista dialético, né? Bom, segundo o início do livro do Gênesis, só para a gente... Foi mais ou menos assim. No primeiro dia, luz e dia. Luz e dia. No segundo, foi céu e mar. No terceiro foi lua e estrelas. No quarto foi plantas e árvores. No 5 foi peixe e aves. No sexto, animais e seres humanos. No sétimo, descanso. Né? Acho que demos uma visão Primeiro geral. é o sol, né? Primeiro foi a luz, né? Então é o sol. Que luz fala e da dia. lua e das estrelas. Só mais tarde, depois. Lua e estrela. Não, eu sei, assim. mas luz e dia é o sol, né? Tudo bem? Então... Olha, essa questão da live, assim, a gente não está recebendo notificação, tem que entrar na linha do tempo. E às vezes, hoje para mim não, eu entrei na linha do tempo e achei imediatamente. Mas hoje o João, por exemplo, entrou na linha do tempo e só foi... Só apareceu agora para ele, ainda há pouco. Nem ele indo na linha do tempo ele achava. Eu ontem fiquei quase 10 minutos, 18 minutos para entrar na linha do tempo. Então deve estar lento, porque muita gente deve estar acessando, né? Realmente, uma das explicações assim, mais doce, né? É a mais salgada. A mais doce é essa. Que é porque tem muita gente, é à toa, né? Então fica entrando e se tornou uma coisa mais morosa, né? A outra é que está sendo solapado, tal, a mais radical. Né? Não acredito. Também não acredito, não.
Mas é possível, Tem tudo é possível, tanta né? gente que faz live tão. É. Bom, olha só, pessoal, eu amanhã eu vou Amanhã é dar, sexta, amanhã é sexta, eu vou dar continuidade aos a 16 temas. Aí vai ser o quê? Agora que eu o estou começando a 16 entender o tema, negócio. 16 tema é esse aqui, né? É a Bíblia, Esse é 16. tá? Mas amanhã eu não vou fazer, não. Vou dar continuidade Ah, ao que eu estou fazendo, que já é. está avisado? Hum? Já está avisado na tua. Não Ah, avisei, tá. não. Né? Então agora a gente vai fazer. Hoje o que eu fiz mesmo foi da Bíblia, né? Foi o primeiro. Então eu vou voltar e vou fazer amanhã. Eu vou fazer da música, né? Começar com a música do filme, né? Então, eu vou fazer como eu fiz da outra vez, que estou chamando de glossário, aquilo que eu falei antes um pouco, lembra? Eu vou fazer esse antes porque eu só dei a definição, por exemplo, da música, né? Nós vamos dar continuidade, aquilo é história, aquelas coisas assim, e ao mesmo tempo nós vamos fazer o tópico 2, né? 2 até, é um tópico. Nós fizemos o tópico, vai ser o tópico 3, né? Porque o 1 foi uma introdução da música em geral, você não conta, então. Não, conta. Introdução geral. O outro foi uma introdução que nós fizemos na última vez, particular do tema, né? Que é música antiga, né? Então agora nós vamos dar um outro passo, um outro tópico. E eu falo um pouco antes, assim, vou fazer uma coisa, vai ficar legal. Tá me dando um trabalhinho danado, porque eu não sei quanto ponto, assim. Sabe o que é a pior coisa, professor? Vou te dizer o que que é. Quando o cara se coloca na posição de professor. Olha, é terrível, porque quando eu dava aula, né, na universidade, existia uma coisa chamada pré-requisitos, cara, entendeu? Tinha horas que as coisas não funcionavam muito direito, porque às vezes o professor, né, não dava aula direito, passava todo mundo, qualquer coisa desse tipo, aí eu via os pré-requisitos, vinha meio ruim, né? Mas de qualquer maneira tinha um pré-requisito, e além de ter um pré-requisito, tinha pessoas que passaram por vários anos estudando, né, passando por escolas, universidades, cursos de, né, preparação, aquelas coisas todas. Agora que eu estou falando, eu não tenho nada disso, cara. Entendeu? Então eu não sei o que cada um sabe. Então eu não sei dosar o que fazer. Então eu tô tentando fazer o seguinte, mesclando duas coisas, né? Uma, como eu fiz outra vez, mostrando assim, aqueles objetivos mais nobres de você tentar chegar a uma música celestial, né? A música do universo, das esferas, né? Então você e ao mesmo tempo começar a dar conceitos que às vezes eu posso, dessa última vez que eu fiz com a tonalidade, eu fiz um conceito por analogia. Eu não peguei ele na música, entendeu? Fiz uma analogia. Amanhã, por exemplo, quero falar de, pô, você já viu? Vai definir o que foi a definição da última vez. Ele disse que a música era o som e o tempo. Mas o que você entende por som e o que você entende por tempo? Então eu vou começar amanhã a fazer esse beabá, entendeu? Agora, tem uma outra parte que é de beabá, porque uma das músicas que eu falo dos 7 tons, aí eu preciso saber o que o cara entende por tom, semitom. Aí o negócio é mais complicado, porque já começa a entrar dentro da música, entendeu? Mas vou tentar ver como é que eu faço, né? Tô, eu já tenho aí pelo menos equacionado, não posso dizer que tenho exatamente, mas acho que é umas 40 páginas, eu acho. Mas vou tentar reduzir isso, vamos ver. Tá bom? E eu pretendo também, porque o que eu noto, né? Eu até falei para minha própria esposa, disse assim, eu estou notando que as pessoas, eu falo, as pessoas entendem, mas depois esquecem. É isso que, mas eu acho que essa é natural, a vida é assim mesmo, né?
Você esquece porque o dominante não é o que eu falo. O dominante não é a minha instrução. Entendeu? Então, a tendência é você esquecer. Aí você olha para a situação. Hoje eu escrevi uma coisa chamada aqui, o dilema foi a palavra dilema. Foi dilema que eu usei. Eu escrevi. É uma coisa que é difícil de equacionar, né, entre a economia e a saúde. É um texto que eu escrevi, já estou esquecendo. Eu vejo aqui. Entendeu? Então, assim, Eu li o o outro foi do texto vírus, do né, do vírus chinês, né, coronavírus chinês. Quer dizer, o vírus do o globalismo vírus do globalismo. e coronavírus. Hoje um dilema insolúvel. Hoje, eu botei hoje especificamente, hoje está um Ah. dilema insolúvel. Então, eu vejo, às vezes a pessoa procura saída, não sei o quê, não, hoje é um dilema insolúvel. Então eu vou me abrir mais uma vez aí. Vocês convidam as pessoas que conhecerem para quererem fazer pergunta. E vamos ver se a gente sedimenta mais um pouquinho a visão de Meixo Sama, né? Eu devo fazer isso. Deve ser domingo, talvez. Se não for domingo, é sábado. Mas vou fazer num desses 2 dias. Acho que talvez seja domingo. Tá bom? Então, até amanhã. Não esqueça que é bom, hein? O negócio falar sobre esses. Até já esqueço. Eu falei junto, vê como é que a gente esquece a coisa recente, que é coisa que eu estou fazendo agora, cara, que é o glossário sobre a música. Então, minha ideia é fazer, por enquanto eu estou com essa ideia, de fazer 10 glossários. O que eu fiz nessa última vez foi ontem, né? Anteontem, não me lembro. Eu fiz o primeiro glossário. Amanhã eu vou fazer o segundo. Vão ser 10 glossários. Vou fazer os glossários sobre essa aqui, música antiga. Eu não consigo fazer em uma vez só. Tem que fazer 3 glossários para música antiga. Sabe? Tipo, mas por que é isso? O problema é o seguinte, quando você começa a falar sobre a coisa, são quando os momentos as coisas vão aparecendo, entendeu? Mais para trás já não tem mais nada. Quer dizer, para o dia de hoje, a gente tem muito pouca coisa. Se você pegar essas músicas aí, essas músicas mais modernas, não tem nada. Entendeu como é que é? No máximo que eles podem fazer uma confusão ali, umas dissonâncias, um negócio assim, mas não faz nada. Né? Agora tem gente que está fazendo, vocês estão sabendo, estão fazendo música pelo mundo eletrônico. E sai uma música. Entendeu? Sai. O problema é o seguinte, e o espírito disso aí? Cadê o espírito disso aí? A pessoa, quem se deliciar com isso, não está se deliciando com o espírito. Porque essa coisa não tem espírito. É a mesma coisa que você comer alguma coisa que não tem espírito. Né? Mesma coisa. Não está se alimentando mesmo. Espiritualmente, não. Tudo bem? Então tá bom. Acho que ninguém tem pergunta, né? Só tem coisa dizendo que o problema é sério aí. Eu não sei o que vocês fazem. Tenta começar antes um pouco de 7 horas, para ver se vai esquentando os motores, sei lá como é que é. Eu já comecei um pouquinho mais cedo hoje, talvez comece amanhã mais cedo também, uns 5 minutos antes, porque já que esse negócio custa engrenar, pô. Vai fora, pô. O coronavírus está atrapalhando até isso. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.